Uma alegria para nós podermos continuar as meditações nessa carta que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo tinha no seu coração uma preocupação para que essa comunidade fosse estruturada e tivesse na sua liderança homens qualificados, homens que tivessem integridade, homens que tivessem um caráter a toda prova, homens que pudessem inspirar suas famílias e todos aqueles que estariam congregando nesta comunidade, especificamente a de Éfeso, onde Timóteo exercia o seu ministério pastoral inicial. O encorajamento para que Timóteo focasse o crescimento dos cristãos na fé que depositavam em Jesus Cristo. E Paulo diz que essa orientação que ele deu tem como o objetivo fazer com que eles pudessem desfrutar do amor que procede de um coração puro. O amor que Paulo conheceu, o amor que Timóteo conheceu, de um Deus que é ágape, que é amor em plenitude, amor em profundidade, um amor abrangente. E essa presença desse amor nos seus corações davam a qualificação e a oportunidade de crescerem construindo e cuidando de terem um coração puro. Não só um coração puro, mas uma boa consciência. Que nós ficássemos imunes, pelo menos, a acusações, a sutilezas, ou estarmos, num certo sentido, desprovidos de proteção diante das acusações e das armadilhas que Satanás coloca na nossa vida. A consciência é algo que nos derruba. Quando temos pecados não confessados, quando temos relacionamentos quebrados, quando estamos fazendo algo que não agrada a Deus, nós deixamos a nossa consciência absolutamente sensível e nós precisamos procurar deixar essa consciência sempre restaurada diante de Deus. A confissão de pecados é fundamental, as reconciliações são fundamentais e nós permanecermos diante das pessoas, como Paulo escreve à igreja de Filipos, inculpáveis. E nós precisamos desenvolver na nossa vida uma boa consciência para sermos inspiração para aqueles que convivem conosco. Mais do que isso, que vivessem além da prática deste amor e além de desenvolverem uma boa consciência, versículo 5, uma fé sem hipocrisia. Hipócrates, que num certo sentido representou aqueles que agem de maneira teatral, ou que passam uma ideia, que estão representando papéis, isso não é bem-vindo numa vida cristã. Nós precisamos buscar autenticidade, nós precisamos buscar genuidade, nós precisamos buscar vivermos na verdade do Evangelho e nós não sermos conhecidos como pessoas falsas que mascaram ou que representam uma fé fingida. Paulo tem essa preocupação, que Timóteo e os irmãos desta comunidade vivessem uma fé sem hipocrisia, uma fé autêntica. Portanto, viver uma fé autêntica significa que pessoas vão conviver conosco, com a nossa humanidade, e vão perceber a nossa tentativa de caminhar com Deus, a nossa perseverança de caminhar com Deus e de cada vez mais sermos pessoas autênticas que vão construindo relacionamentos profundos e saudáveis na comunidade cristã, fazendo não somente irmãos, mas também abrindo uma possibilidade de construirmos relacionamentos de amizade que vão partilhar a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Paulo diz mais: alguns se desviaram dessas coisas, não cuidaram de praticar um amor puro, não cuidaram de ter uma boa consciência, não cuidaram de viver uma fé sem hipocrisia. Não se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, achando que fazendo isso estariam sendo mestres, estariam aprendendo a viver e praticar a lei. Paulo diz que não, que nós precisamos buscar uma fé autêntica e viver distante de representarmos aquilo que de fato não somos. Temos que nos focar na pessoa de Jesus, Ele que é o nosso mestre, Ele que é o nosso referencial, e nós podemos também nos tornar referenciais para pessoas que vamos levando ao conhecimento de Jesus, que vamos compartilhando e partilhando no momento em que nascem espiritualmente e que nós vamos sendo desafiados a cuidar, discipulando estas pessoas. Que esse seja um desafio para mim e para você. Aprendermos de Jesus
para que pessoas também possam olhar para nós e aprenderem conosco com uma fé autêntica, não hipócrita, com uma boa consciência e praticando o amor puro que conhecemos no nosso Deus. Deus abençoe ricamente aos ouvintes e aqueles que assistem à TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.